Então abram suas Bíblias. Vamos ler 2 Reis, capítulo 10, do verso 18 ao verso 28. 2 Reis, capítulo 10, nós vamos ler do verso 18 ao verso 28. Tenho certeza, queridos, não me pergunte por quê, mas tem uma unção de Deus liberada para esse ministério. Eu ontem relembrava com o pastor Davi, enquanto você abre a sua Bíblia, de algo que ele me contou muito forte, quando ele esteve em um congresso na Colômbia com Benihim, e Benihim disse que estava procurando, ele teve com Po Yong-Chu, era a maior igreja, né, eu acho que ainda deve ser hoje, do mundo, e ele estava procurando alguém naquele congresso que tinha milhares de pessoas para transferir, que Deus tinha dado uma permissão de transferir a unção que estava na vida de Po Yong-Chu. O pastor Davi disse que o púlpito dava mais de 2 metros de altura, o palanque onde Benihim estava. E aí, no meio das pessoas, ele começou a chamar para frente e foi escolhendo. Ele escolheu 10 pessoas. Uma dessas pessoas foi o pastor Davi. Ele disse que tinha que subir o segurança carregando, porque não dava para você pular na arquibancada. Então, já vem essa promessa de Deus sobre esse ministério antes do pastor vir para o Brasil. Então, as coisas vão se encaixando. A gente sabe que tem uma unção, meu irmão, nova, algo novo. Deus quer separar de novo a sua igreja na terra. Essa estrutura corrompida que está, que as pessoas não sabem mais diferenciar o que é e o que não é. A gente não escolhe, a gente está escolhendo hoje igreja pelo serviço que a igreja oferece. Você é de que igreja? Não, meu irmão, eu sou da igreja YL. Ah, meu irmão, na minha igreja você precisa ver como é a organização do ministério infantil. Não estou dizendo que isso é errado não, irmãos. Se a gente puder colocar aquelas pulseirinhas eletrônicas que vibram quando a criança chora, a gente vai colocar também, não tem problema nenhum. Se tiver que colocar manobrista para poder estacionar o carro dos irmãos, que tem, amém, glória a Deus por isso. Mas será que a gente só tem isso para falar da nossa igreja? Que a minha igreja tem ar-condicionado, o banco é acolchoado e tem manobrista, e depois do culto os obreiros ainda servem um cafezinho para a gente com ciquilho. É só isso que a igreja tem? Porque o louvor, meu irmão, você precisa ver o nível do louvor. Lá para tocar tem que ser formado pela UFBA. E aí, meu irmão? O que a gente está atrás, irmãos, é da presença de Deus. Que a gente quer invocar a presença do Espírito de Deus. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal bastante. Eu, Jeú, o cultuarei mais. Por isso convoquem todos os profetas de Baal, todos os ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois eu oferecerei um grande sacrifício a Baal, e quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. E foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes: traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. E Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhe essas advertências: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. E logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou os guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada
e jogaram os corpos para fora. Depois entraram no santuário interno do templo de Baal, levaram a coluna sagrada para fora do templo e a queimaram. Assim destruíram a coluna de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje tem sido usado este local como latrina. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite. A tua presença é manifesta neste lugar. Faz com que, Deus, as tuas escrituras sejam compreendidas, Pai, nessa noite, em conformidade com o teu Espírito. Que ninguém saia daqui dessa noite, meu Pai, sem ter ouvido algo da tua parte. Que o Senhor, meu Deus, fale nessa noite através da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, quando nós vamos estudar a história do povo hebreu, o povo que trouxe a revelação de Deus através de Jesus ao mundo, povo escolhido por Deus, a gente vê que quando Deus separou as 12 tribos e cada uma ocupou o seu território, depois das guerras de Josué, a Bíblia diz que tempo depois se levanta o filho de Davi, Salomão, para construir o templo em honra ao nome do Senhor. Esse templo ficou depois no reino de Judá, porque a Bíblia vai dizer que depois de Salomão, Deus resolveu rasgar o seu reino pelos pecados de Salomão. E Deus dá 10 tribos para serem governadas por Jeroboão. Então, o templo de Deus ficou em Judá, com o reino de Judá, o rei Roboão. E o rei Jeroboão vai governar agora 10 tribos. Irmãos, quando Jeroboão agora se vê governando, ele se sentiu ameaçado, porque mesmo ele sendo o rei, o povo tinha que sair das suas tribos, das suas terras, para ir adorar a Deus em Jerusalém. Aí Jeroboão tem uma ideia: eu vou encurtar o caminho da adoração. Preste atenção. Eu vou facilitar o caminho da adoração para o povo. Eu vou construir para eles altares e vou instituir sacerdotes por aqui mesmo, para que eles não precisem mais ir para o templo do Senhor. Essa é uma estratégia, irmãos, já muito antiga do inimigo. Ele quer que você pense que Deus pode ser adorado de qualquer maneira. A gente vai se acostumando muitas vezes com o ambiente sagrado. Com o ambiente sagrado. Eu vejo isso, eu vou usar a expressão sagrado para você entender o que é santo, o que é separado. É um lugar que não é comum, não é toda pessoa que pode entrar ali. Nós que trabalhamos na justiça, entramos e saímos muitas vezes das salas de audiência. Mas quando vai um cliente que está ali a primeira vez, você às vezes tem que acalmar essa pessoa, porque só em saber que ela vai entrar naquela sala de audiência e vai sentar numa mesa com o juiz, a pessoa já está nervosa e tremendo antes de sentar ali. Você vai entrar agora, é a sua vez. Quando chama a pessoa, aí a pessoa começa a se tremer e gaguejar, porque fica nervosa. Por que fica nervosa? Porque, preste atenção, ela vai entrar em um ambiente que não é um ambiente comum. Para a gente que entra e sai o tempo todo, já se tornou comum. Para a gente já é comum. Agora, para quem vai a primeira vez, é um ambiente desconhecido. É um ambiente que tem uma autoridade naquele lugar. Mesmo a gente que está acostumado, às vezes a gente vai para locais que já não são tão comuns. Às vezes você vai fazer uma sustentação oral no tribunal, então lá você já não está com juízes, você já está com desembargadores. Naquele lugar tem um auditório como esse, onde todo mundo está ali, e tem a tribuna onde ficam aqueles desembargadores. Para você falar naquele lugar, você tem que vestir uma roupa por cima da sua. Você não pode chegar e subir e falar de qualquer jeito. Um dia eu fui subir nervoso naquele negócio, a roupa endoidou, prendeu de um lado, prendeu do outro. Eu acho que eu vesti a roupa ao contrário, foi uma confusão. Mas você fica também desconcertado. Mas quando você começa a ir a primeira, a segunda, a terceira,
você já sabe mais ou menos o contexto, você já sabe como se comporta, e você vai perdendo a reverência do lugar. Eu vejo os advogados mais velhos, às vezes, na tribuna, e eles conversam, e eles levantam, e eles vão lá fora, e batem porta, enquanto os mais novos ainda estão com medo, acanhado, respeitando o ambiente. E o templo de Deus, a casa de Deus, ela precisa ter de volta essa reverência. A gente precisa recobrar de novo a santidade de Deus. Porque, meu irmão, a gente está agora no tempo da liberdade. Eu sei, irmãos. Ninguém aqui está querendo construir casas e consagrar simplesmente a casa pela casa. Mas, entenda, se formos nós que escolhemos esse lugar para adorar a Deus, nós santificamos o lugar. O lugar precisa ser separado. O templo a Deus tinha normas, tinha instrução. Agora, preste atenção, porque são as pequenas coisas que depois vão gerar as grandes. As coisas começam geralmente pequenas. Você vê uma grande árvore, um dia ela foi uma semente. Você vê o irmão Val, um dia o irmão Val já foi um bebê também. O irmão Val é grande, mas já foi um bebê. Foi ou não foi, meu amadinho? Foi. É assim, irmãos. Olha o que o pecado de Jeroboão causou. Quando Jeroboão agora institui um templo também, um altar também, não precisa mais ir. Ele abre brecha para que o povo entenda que o culto a Deus ele pode ser feito de qualquer jeito. E começa agora a abrir brechas para que seja feito agora culto a outros deuses. A gente se lembra muito bem da passagem de Elias no Monte Carmelo. Essa passagem ela é muito conhecida, porque o povo estava com o coração agora dividido. O povo queria adorar a Deus, mas já tinha entendido que adorar a Deus não precisava dessa exclusividade toda, aquela religiosidade toda, ter que ir para Jerusalém, não, já teve um rei que já ensinou a gente que não precisa cumprir esse ritual todo, ele mesmo fez um altar. Outros reis já vieram depois e disse que a gente pode adorar a Deus, mas pode adorar também a Baal. Aí a gente vê, Elias chega no Monte Carmelo, Deus desce, se manifesta por meio do fogo, e ele mata os profetas de Baal que estavam ali. Só que, quando a gente vai ler a passagem de Jeú, ela vai trazer para a gente uma informação importante. Os profetas de Baal foram mortos, mas a casa de Baal permaneceu de pé. A casa de Baal permaneceu de pé. Os profetas foram mortos, mas o templo de Baal continuou de pé. Do tempo de Acabe e de Jezabel. Mas o profeta Elias profetizou que Deus levantaria alguém e que vingaria os crimes cometidos pela casa de Acabe. E aí você vai ver agora Deus levantando esse homem chamado Jeú. Ele foi ungido para ser rei. E aí agora é que começa a confusão na cabeça da gente. Como é que o cara é usado por Deus e diz que vai fazer culto a Baal? Às vezes, irmãos, para fazer com que a sua vontade seja feita e os seus propósitos sejam cumpridos, Deus usa as estratégias que a mente da gente não consegue alcançar. Vai fazer culto a Baal? Esse homem é usado por Deus, ele que vai fazer culto para Baal? É culto para Baal. E acho que Acabe, que foi um dos que terminaram esse templo aí, não cultuou bem Baal, não. Agora é que vocês vão ver como é que faz culto a Baal. Eu pergunto, se os crentes daquela época ouvissem uma história dessa, será que o que eles falariam a respeito dessa estratégia? O homem vai fazer culto a Baal? É, culto a Baal. Mas o culto não aconteceu da forma que eles pensaram que ia acontecer. Porque a ideia do culto era para que houvesse aqui, irmãos, é que está o problema, a separação.
Você vai ver ele dizer, quando todo mundo se reuniu ali dentro do templo, ele manda perguntar, confira para ver, certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês. Agora, meu irmão, o culto é a Baal, está legalizado o negócio. Quem estava no meio do caminho agora foi que se jogou de vez. Só que aquele tempo ali ia definir quem ia viver e quem ia morrer. Ia definir quem está dentro do templo cultuando a Baal, o destino vai ser a morte. Só que eles não sabiam qual era o resultado do culto a Baal. Eles só sabiam que o rei convocou todo mundo para fazer um mega culto a Baal. Às vezes a gente está vendo as coisas acontecerem e a gente não entende os planos de Deus. Tem coisas que acontecem no mundo do espírito que confundem às vezes a gente. Só que quem estava ligado com o rei, quem estava atento à estratégia que Deus estava dando, foi de guarda do lado de fora. Porque Deus tinha dado uma missão. E quem falhasse na sua missão, agora é que está o problema, também ia morrer. É a sua vida pela vida de quem tem que morrer. Irmãos, a sentença que veio para quem estava cultuando a Baal era a mesma para quem estava servindo a Deus, mas não cumprisse a sua missão e deixasse uma semente do profeta de Baal vivo. Porque em Elias todos morreram, mas aqui agora, depois da morte de Acabe, Jeú é o responsável pela morte de Jezabel. Jezabel ainda estava viva no tempo de Jeú. Jeú chega no palácio, Jezabel se pinta toda, na certa para tentar seduzir Jeú. Jeú pergunta lá de cima, quem é aí que está comigo? Aí os soldados olharam para ele e disse, joga essa mulher daí de cima. Aí jogaram Jezabel do palácio. Quando ela caiu de lá, que se acabou toda, ele disse, rapaz, essa mulher era filha de rei, a gente tem que enterrar. Quando foram procurar o corpo de Jezabel, só tinha osso, porque o cachorro já tinha comido a carne dela toda, para se cumprir também o que o profeta Elias tinha dito. Aí o povo está vivendo agora no engano. O povo está vivendo agora o culto a Baal. Irmãos, a gente pensa culto a Baal. O que é que tinha demais, né? Um cultozinho ali, um cultozinho aqui. As coisas elas vão sendo introduzidas exatamente assim, lentamente. Já não vai para o templo de Jerusalém, de Judá, já fica aqui mesmo. Aí daqui a pouco já faz um culto a Deus, mas faz um cultozinho a Baal também. Daqui a pouco já tem um templo para Baal. Só que aí Deus manda Elias para o monte e mata os sacerdotes, os profetas de Baal. Só que vieram outros profetas preocupar porque a casa de Baal ficou lá. Aí Deus disse, agora eu vou mandar matar os profetas e destruir a casa. E destruir o templo. Porque tem que haver separação. Não dá para no meio do povo de Deus estar tendo templo a Baal. Agora quem é que está convocando? Quem estava convocando é o rei. Se tinha alguém ali, meu irmão, que para fazer média com o rei, foi fazer culto a Baal, morreu. Se tinha alguém ali que traiu os seus princípios, o conhecimento de Deus, para poder ir na onda, agora, meu irmão, o movimento do rei é culto a Baal. Se Acabe já era um negócio bacana aí, agora é que vai ser para bombar mesmo. E aí pula todo mundo dentro do templo de Baal. A Bíblia vai dizer no final, assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. A adoração a Baal foi eliminada. E a casa de Baal, quando o livro de Reis foi escrito, ele diz que o lugar até hoje, ou seja, da data em que Jeú destruiu o templo de Baal, até o tempo em que o livro de Reis foi escrito, virou latrina, virou esgoto, virou um lugar que ninguém queria frequentar, um lugar que a sujeira agora ficou evidente, porque a sujeira espiritual era camuflada, irmãos. Tem coisas que os olhos carnais eles não identificam. O que é que tem demais? Qual o problema que tem nisso? A sujeira espiritual que estava ali, na idolatria, escondida por trás das orgias que eram feitas no templo a Baal.
Estava tudo camuflado. Mas quando Deus se levanta para fazer separação, agora fica evidente a sujeira espiritual que estava naquele lugar. A gente está andando em um tempo, que é o que eu tenho dito a vocês o tempo inteiro. As pessoas andam na rua e, se você perguntar, nome de igreja, me diga aí. Rapaz, eu acho que daria para a gente escrever um dicionário Aurélio de nome de igreja. Porque o povo criativo para botar nome de igreja é crente. Eu acho que se você andar da entrada de Pau da Lima até aqui, eu acho que você já escreve um caderno daquele de 12 matérias, frente e verso com o nome de igreja. Todo mundo abre uma igreja, todo mundo abre uma denominação, todo mundo quer ser pastor, todo mundo aluga uma garagem, bota 10 cadeiras e começa seu ministério. E a gente anda na rua e se pergunta, será que Deus está no meio de todas essas igrejas? Será que de fato o Espírito de Deus está aí? Ou será que tem estrutura dessa, que aparentemente é estrutura de culto, mas o culto não é a Deus, o culto é a Baal. E qual é a ordem que Deus está dando? Meu irmão, tem que eliminar o culto a Baal. Mas o problema não é só as pessoas que estão cultuando, o problema é a estrutura, porque a estrutura está contaminada. O coração do povo se inclinou a adorar a Baal. E Deus quer levantar mais uma vez na terra um povo para poder fazer diferença. Para poder, com os seus atos, vem cá, meu irmão, vai ter culto a Baal? Não, meu irmão, eu estou fora, não participo de culto a Baal. E culto a Baal, irmão, você pode chamar o que você quiser, que você sabe que está fora da visão do reino de Deus. Porque as pessoas hoje estão buscando exatamente trazer ideias, trazer doutrinas que facilitem as coisas para as pessoas. Você não precisa ir em Jerusalém, você pode adorar aqui mesmo. A ideia de encurtar o caminho do templo, encurtar como era no tempo de Jesus, tinha oferta. Aí, o que é que você tinha que fazer? Qual era o objetivo da oferta? Era que você trouxesse algo seu. Você tinha seu animal que você viu parir, viu nascer o filhote. Aí você tinha que pegar aquele animal, caminhar com ele, alimentar ele no caminho, conviver com ele ali até você chegar no templo. Aí chegava no templo, apresentava o animal ao sacerdote, o sacerdote dizia que era um animal puro, você oferecia o sacrifício. Lhe custava ver aquele animal morrer. Imagina aí quem tem cachorro de estimação, se Deus mandasse você sacrificar seu cachorro. Eu já vi gente aí balançando a cabeça. Já pensou, irmãos? Se Deus pedisse? Não, eu quero agora que você vá lá, pegue seu cachorro e corte o pescoço dele com a faca e fique vendo ele se estribuchando no chão. Esse era o sentimento necessário do sacrifício, para que o homem entendesse qual era a gravidade do pecado dele. Só que aí, irmãos, olha o que eu estou dizendo a vocês, é uma via de mão dupla. Quem ia levar a oferta, já estava cansado de ter que levar bicho pelo caminho. Então ele ia andando, chegava na porta do templo, já tinha alguém vendendo bicho lá. Ele aí comprava o bicho na porta do templo, pagava com dinheiro, e aí mandava o sacerdote sacrificar. Como o comércio foi ficando bom, aí o sacerdote começou a criar dificuldade também. O cara vinha agora de longe com o bicho dele, andava, quando chegava no templo, o sacerdote olhava e dizia, meu irmão, esse bicho seu aí está reprovado. Você vai ter que voltar tudo de novo, arrumar outro bicho e vir. Aí o cara disse, rapaz, você é doido, rapaz, já tem uma semana andando para chegar aqui. Bom, se você não quiser voltar, na porta do templo, já tem alguém que vende bicho lá, e aqueles ali todos já são certificados pelo sacerdote. Irmãos, foi por isso que Jesus se revoltou, e pegou o chicote, e saiu quebrando tudo na porta do templo, porque era esse comércio que estava existindo. O povo fingia que trazia a oferta, o sacerdote fingia que a oferta era aprovada, e tudo estava certo, porque alguém estava ganhando dinheiro com isso. Virou comércio a casa de Deus. Ali não era mais culto a Deus, ali era culto a Baal. Tudo, entenda Baal, como tudo que quebra a estrutura de algo que foi dado por Deus.
A gente quer vir para a igreja. Aí a gente quer que as pessoas façam o culto para a gente. Preste atenção. Eu quero que o ministério de louvor eleve a adoração para que Deus receba o louvor da igreja. Como eu estou sentado no banco, então eu estou por tabela incluído no louvor do pessoal da igreja. Eu quero que a irmã Marivalda e o pessoal do Círculo de Oração façam uma campanha de jejum e oração pela minha vida. A gente está querendo sempre, irmãos, terceirizar a função do culto. A gente está querendo sempre terceirizar a relação com Deus. E o que é que isso termina acontecendo? Abrindo brecha para culto a Baal. Porque quando eu vou permitindo que pequenas coisas elas venham passando, aí vai chegar um dia que a coisa aumenta mais. Já que vocês querem e alguém também quer, nada melhor do que a gente começar a cobrar então por isso, de uma forma muito delicada. Vocês dão uma oferta voluntária e a gente vai passar a noite aqui orando pela sua vida. Você bota a oferta aqui no envelope, vai juntar eu, Nilson e Clécio, a gente joga para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é nosso. Mas a gente não está aqui orando pela sua vida, meu filho? Você vai estar em casa dormindo, pense. Você não vai precisar acordar de madrugada, você não vai precisar jejuar, você não vai precisar ler Bíblia, você não vai precisar fazer nada. A gente vai fazer tudo por você. Você não precisa mais vir o caminho todo com o seu animal. Na porta do templo tem lá, é só você deixar seu dinheiro. Você deixa o dinheiro, eu lhe dou o sacrifício. Perde a essência, irmãos. E esse culto e o culto a Baal dá no mesmo. Mas não adianta, presta atenção, não adiantava só soltar os bichos. Jesus quebrou a estrutura. Jesus também quebrou a estrutura. A Bíblia diz que ele quebrou tudo. Tem coisas que para que o novo venha, precisa ser destruída. Não dá para conciliar. Não dá para entrar no templo a Baal e dizer, vamos santificar agora o templo de Baal a Jesus. Não dá, irmãos. Porque toda vez que alguém que fez culto a Baal entrasse naquele lugar, ia ficar associando uma coisa com a outra. É por isso que as coisas de Deus, elas precisam ser santas. Precisam ser consagradas. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava em um evento, e enquanto eu estava no evento, estava tocando música internacional, um clima, né, um negócio bem tranquilo, assim, bem light. Como tinha parentes da pessoa que não eram evangélicos, para mim estava tudo tranquilo, né? Tudo bem. A pessoa tem parente ali, às vezes o pai ou a mãe que não é crente, quis botar lá a música internacional, o negócio, eu não vou me meter na festa de ninguém, cada um faz o que quer. Mas eu estou lá, estava esse clima light. Rapaz, eu não deu tempo nem eu chegar em casa, meu irmão, o telefone tocou. Pastor, eu digo, o que foi, meu irmão? Eu disse, rapaz, depois que você saiu aqui, trocaram o DJ, trocaram o pendrive do som, e aí, meu irmão, o pau comeu aqui, os crentes descendo até o chão, foi uma tribulação. Só que a pessoa que me ligou era um novo convertido. E aí, o que é que ele me disse? Presta atenção à visão do novo convertido. A visão do novo convertido. Ele disse, o problema é que quando eu escuto essas músicas, me recorda o meu passado. Porque quando eu estava ouvindo essas músicas, eu estava me prostituindo, eu estava bebendo, eu estava na farra. Aí eu venho para a igreja. Se a igreja toca a mesma música que toca no campo ali embaixo, como é que eu vou saber a diferença de como eu tenho que servir a Deus e servir a Baal? É o mesmo templo? É a mesma estrutura? Não dá, irmãos. A estrutura de adoração a Deus, ela tem que ser santa. Não dá para eu pegar a música santa e dizer, não, agora a gente vai botar ali na rua e aí vai botar todo mundo para quebrar. E aí vai todo mundo descer até o chão louvando a Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. É misericórdia porque a gente vive em uma estrutura que choca, mas quem vai lentamente participando disso, uma hora já se acostumou que ele não vê mais a sujeira. Não vê mais que isso é errado. Ele já está cego. Quantas igrejas não chegam nessa época de
mês de junho, e fecha a igreja para o povo dançar forró, quadrilha, todo mundo coladinho. Culto a Baal dentro da igreja. É um culto idólatra. Mas o que é que tem? A gente não adora a Deus? A gente não adora a Deus? A gente não está domingo na igreja? A gente não dá os nossos dízimos? Não dá a nossa oferta? É isso, rapaz, um forrozinho de leve, rapaz. Uma canjica, tá vendo que ninguém vai para o inferno por causa de canjica? Uma hora, irmãos, essa porta fecha. Uma hora a porta fecha. E quem está do lado de fora é porque não participa. É o careta. É o fanático. É o crente chato. É o crente que... Eu não gosto desse crente. Por quê? Porque esse crente não participa da festa Baal. Irmão, chega uma hora que a paciência de Deus esgota. Chega uma hora que a ira de Deus se acende. E é exatamente esse tempo em que Deus tem movido o coração da gente. Porque a estrutura precisa ser purificada de novo. O povo de Deus precisa ser separado de novo. E nessa separação ali não teve misericórdia. Não teve misericórdia. Quem estava dentro tinha que morrer. E quem estava do lado de fora, se deixasse alguém sair, morria no lugar dele. A justiça de Deus, o juízo de Deus. As pessoas também perdem o temor da justiça de Deus. E a gente às vezes vai permitindo pequenas coisas, pequenos deslizes. Quando a gente vai tomar conta da situação, às vezes já não tem mais jeito. Já está tudo contaminado. É um tempo de separação, irmãos. É um tempo de consagração. É um tempo de nós examinarmos a nossa vida. Não é tempo da gente fugir da presença de Deus porque eu achei uma falha em mim. Ao contrário, é um tempo de eu buscar em Deus o perdão pela minha falha. É o tempo de eu buscar em Deus que Ele me ajude a superar as minhas dificuldades. Mas é tempo de decisão. Porque só tem dois espaços, ou está do lado de dentro ou está do lado de fora. Dentro do culto era de Baal, e do lado de fora estavam os servos de Deus. E ali, só ali, é que a Bíblia diz que Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Mas para eliminar a adoração a Baal, teve que tomar uma medida drástica. Teve que destruir os profetas de Baal para não ficar ninguém, para ficar semeando depois, para não ficar espalhando depois. Não influenciar mais ninguém. Um que ficasse ali, daqui a pouco já tinha 10 com ele. Daqui a pouco já tinha 30. E daqui a pouco o culto a Baal voltava de novo. Tem que matar todo mundo, destruir o templo e transformar em latrina. Foi o que aconteceu ali. A gente não sabe, irmãos, o nível de problema que a gente muitas vezes se envolve quando a gente adota certas posições. Em um determinado ministério que eu participei, uma vez eu tive um problema sério com a estrutura da própria igreja. Porque eu me posicionei e disse, olha, eu estou vendo que tem uma estrutura aí de profissionais que estão trabalhando na casa de Deus. Que eles só vêm fazer o trabalho se você pagar. E a coisa é negociada mesmo. É negociada. Não é uma coisa assim, não, irmão, a gente vai, agora o senhor paga a despesa, não é alguma coisa assim, não. A gente vai, a gente não cobra nada, mas tem aquela oferta voluntária mínima. Oferta voluntária, mas é mínima. Então, você vai dar porque você quer, voluntária, mas é mínima. Então, tem um mínimo estipulado, o máximo que Deus tocar no seu coração. E esse mínimo voluntário, irmão, se a gente, não, irmão, aí a gente negocia. Aí você parcela e vai... É assim, irmãos. Quando eu vi como essa estrutura funcionava por dentro, eu disse, rapaz, a partir de hoje, enquanto eu estiver dirigindo qualquer trabalho, esse tipo de gente não participa comigo. Aí você choca quem faz.
Você choca quem faz. Ah, quer dizer então que só você que é crente. E a gente não é. Se você quiser, irmão, se posicionar em Deus e não ter nenhuma participação na estrutura de Baal, você se torna automaticamente inimigo de quem está lá dentro. O problema não são, preste atenção, o povo de Israel. Não é o povo de Israel, mas é quem está no culto a Baal. Porque tem gente que está ocupando ali posições. Eu já vi gente acabar com a família, se destruir espiritualmente, mas não sai da igreja porque ali ele tem um cargo. O cara deixa tudo se acabar, perde tudo, perde a família, perde o marido, perde a salvação, mas não perde o cargo. Tem gente que é assim. Essa estrutura velha precisa passar. A gente precisa, irmãos, deixar essas coisas que fazem parte do templo de Baal, lá no templo de Baal. Porque Deus está querendo destruir essa estrutura de Baal, para trazer um culto agora santo. Trazer uma estrutura em que a gente entre de fato na visão dos verdadeiros adoradores, que buscam a Deus e o adoram, e é verdade. Eu não venho para a igreja interessado em nada. A gente tem que vir para a igreja porque eu entendo que quando eu entro pelaquela porta ali, eu estou cansado. E quando eu entro pelaquela porta, eu fui alvejado lá fora. Quando eu entro pelaquela porta, eu recebi uma palavra lá fora que mexeu com minhas emoções. Eu vivi um dia lá fora no trabalho de tribulação. Eu vivi um dia ruim na minha família. Eu vivi um dia ruim com o meu cônjuge. Eu vivi um dia de doença. Eu vivi um dia de escassez. Mas quando eu entro pelaquela porta, que eu sento nesse banco, eu tenho certeza que o bálsamo de Deus, ele vai ser passado sobre as minhas feridas. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar alguma coisa em mim, e eu já vou sair daqui diferente de como eu entrei. É como eu fiquei ali na emergência do hospital, e você vê cada um chegando com um problema diferente, tomando uma medicação diferente, mas todo mundo que entra ali é com a expectativa de que vai sair melhor do que entrou. É como se a igreja fosse a UTI de Jeová. A gente está com problema, a gente precisa recarregar nossa bateria, e quando você entra aqui, você é renovado. Deus fortalece de novo você, lhe dá um novo ânimo. Aquela batalha que você achava que já estava perdida, que já estava pensando em abandonar tudo, e aí você recebe uma palavra aqui, e você sai pelaquela porta dizendo: agora eu vou vencer, agora eu vou conquistar. Eu estou desempregado há tanto tempo, estou achando que eu sou ninguém, que eu sou um nada. Estou vendo a escassez batendo na porta. O que é que adianta eu ir para a igreja? Aí você vem, chega aqui, Deus fala com você. Aí você sai pelaquela porta na expectativa de que amanhã você vai receber uma ligação, de que amanhã você vai entregar os currículos e amanhã você vai ter resposta. Essa é a estrutura que o inimigo quer destruir. Essa estrutura que o inimigo não quer que exista. Ele quer que você entre aqui e ouça uma música bonita, ouça uma palavra erudita e vá embora com a sensação de que você participou de um culto. O que nós estamos buscando é que você entre aqui e sinta a presença de Deus. É que você entre aqui e ouça Deus falar com você. Agora veja quantas cadeiras estão vazias nessa igreja. A pergunta é, se todas elas estivessem cheias, vocês que estão recarregados, teria algo de Deus para ministrar sobre a vida dessas pessoas? Você seria a boca de Deus para essas cadeiras? O que é que você tem a dar para eles? Porque Deus deu a direção a Jeú, mas com ele tinha mais 80, para destruir a estrutura do inferno, para abalar a falsa adoração que estava tendo naquele lugar, um culto a Baal. Tinha um exército trabalhando, tinham pessoas que estavam na mesma visão, na mesma direção e comprometidas, colocando a vida deles ali pela vida de quem estava lá dentro. Vamos permanecer firmes. A gente ainda não sabe qual é a estratégia que Deus vai dar, mas a estratégia aqui foi a mais doida possível. Diz que vai fazer culto a Baal. A estratégia não pode ser de Deus, mas era de Deus.
E quando aconteceu, agora que todo mundo está reunido, acaba com tudo. São as estratégias que Deus dá, irmãos. Vamos continuar firmes, buscando de Deus, vigilantes e nos separando a cada dia mais. Se você ouvir alguém dizer, olha, quem está do lado de cá é Baal, do lado de cá é o Senhor, já dê um pulo para o lado de cá. Porque se esperar para ver, pode ver demais. Fique de pé nessa noite. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. E peço a vocês que fiquem firmes. Mês de setembro, diante do que eu passei, vou até comunicar abertamente, que pode ser que tenha alguém que não está acompanhando no WhatsApp, mas se você souber, e ore também por esse momento. No dia 7 de setembro é um feriado, não é isso? É uma segunda-feira. Eu vou estar me reunindo com toda a liderança da igreja, nós vamos estar tirando um período de oração, para que Deus nos direcione para esse último trimestre do ano, para que Deus nos dê estratégias, para que Deus revele o que é que Ele quer de cada um de nós. Porque uma coisa eu tenho certeza, irmãos, o que está para vir aí é algo sobrenatural de Deus. Não vou perder a visão, é isso aí que vai acontecer. E você é parte disso. É você mesmo que Deus quer usar, é você que Deus quer colocar unção sobre a sua vida, para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Amém?